Meu nome é Janete Aparecida Pinho, eu tenho 50 anos, sou casada, tenho 3 filhos, 3 netos e moro aqui na cidade de São José, que é ao lado de Florianópolis, em Santa Catarina. Pertence à grande região aqui de Florianópolis. Legal, legal, legal. Quem que era a Janete antes da gente se conhecer? Então, a Janete, antes de nos conhecermos, né, antes de eu conhecer o método, uns 2 meses antes de eu conhecer o método, eu era uma pessoa que trabalhava, que tinha uma vida normal, uma vida corrida, cuidava da família, cuidava do trabalho. E depois que eu fiz uma cirurgia de paratireoides, né, eu esperava por esse momento, bem dizer, para ter um descanso da correria do meu dia a dia. Eu pensei que eu iria descansar nesse tempo, né? E logo depois da cirurgia, eu comecei a ter umas crises de ansiedade que eu não sabia que era ansiedade, né? E aí voltei ao médico, ele falou que a cirurgia estava tudo ok, tinha sido um sucesso. E eu falei, doutor, mas eu estou me sentindo assim, com esses sintomas, será que eu estou com ansiedade? Ele disse, não quer dizer que você teve alguns picos de ansiedade, que você seja uma pessoa ansiosa ou que você está com ansiedade. E dali em diante eu comecei a ter esses sintomas da ansiedade, uns sintomas muito acirrados. Parei a minha vida, estagnei a minha vida, comecei a sentir coisas que jamais eu pensei que eu fosse sentir. Medo de sair de casa, eu tinha a sensação de estar presa dentro de mim. Eu acordava todos os dias e a impressão é que eu estava dentro de um pesadelo, que eu não ia mais acordar, né? Tive todos aqueles sintomas comuns da ansiedade, e aí logo eu busquei uma consulta, porque eu trabalho com colegas que são psicólogos, a minha filha é psicóloga, e como os sintomas começaram a ficar muito acirrados, eu fui consultar uma psiquiatra, falei para ela como estava me sentindo, ela falou que eu tinha TAG, transtorno generalizado de ansiedade, e me passou 2 medicações. As medicações, no momento, me ajudaram com os sintomas, ajudaram a amenizar. Contudo, não tiravam aquilo que eu estava sentindo, aquilo que para mim era desconhecido e que me causava muito medo de sair de casa, de dirigir, de ficar em casa. Tinha dia que eu tinha que me distrair de mim mesma. Isso era um sentimento horrível. Ter que me conhecer e entender o que estava acontecendo era muito difícil. Porque quando a gente tem uma luta externa que sabe com o que está lidando, é mais fácil, né? Quando você tem qualquer problema, qualquer coisa que seja externo, você busca ajuda de alguma maneira, se é uma doença no físico, em algum órgão, é diferente, mas a mente da gente é a gente com a gente mesmo, né? Então eu pedia para Deus, né? Para Deus me ajudar, colocar algo na minha vida que eu pudesse entender aquilo que estava acontecendo, porque os dias iam se passando, mesmo tomando a medicação, eu sentia que não melhorava. Ela ajudava ali com as questões, né, dos sintomas, que quem passa por sintomas de ansiedade e depressão sabe quais são. Eu passei por os mais difíceis, mais intensos. Tanto que quando eu fui consultar com a médica, ela disse que meus sintomas eram muito intensos. E ela me passou essas 2 medicações. E eu comecei a ter sintomas muito fortes em relação à medicação. Me deram sintomas gástricos, eu ficava muito na cama, eu tinha vontade de dormir, eu dormia, mas depois eu acordava, eu tinha vontade de dormir de novo, aquela sensação de não existir, aquela sensação de não estar presente, sabe, de estar presa no meu corpo, na minha mente, é algo assim que é horrível, tá? A gente não deseja para ninguém os sintomas da depressão e da ansiedade. Só quem passa sabe do que eu estou falando. E aí, então, eu comecei um dia, mexendo na rede social e buscando entender e ler sobre dos sintomas da ansiedade, e aí apareceu o método da cura na minha vida. Graças a Deus, para a honra e glória de Deus. E eu comecei a ouvir o tal do Marcos. E tudo aquilo que ele começou a falar para mim começou a fazer um pouco de sentido.
E cada vez que eu ia assistindo, que eu ia participando, começou a fazer muito sentido. E logo aí eu entrei no método. E o método, eu vou dizer, é uma bênção, porque a maneira, a metodologia, a didática que o Marco usa para explicar como funciona a mente da gente, uma aula complementa a outra, e isso vai como que abrindo uma chave na mente da gente. Tu vai conhecendo com aquilo que tu está lidando, e quando tu começa a conhecer com aquilo que tu está lidando, o gigante não fica tão grande. Ele vai deixando de ser o Golias, tu vai te apoderando de como o Davi venceu o Golias, e o método, ele te dá as estratégias, sabe? E é fácil? Não, não é fácil. Porém, a gente tem que ter uma persistência, porque o método dá as estratégias, mas se a gente não tiver a força de vontade, a persistência e a constância de estar fazendo e seguir cada passo ali do método para ti, é uma busca do autoconhecimento. É uma viagem dentro do teu ego, dentro da tua mente, dentro do teu eu. E no começo ela assusta um pouco, dá um pouco de medo, mas depois que tu vai desvendando e que estigmas e medos vão caindo por terra, é uma viagem maravilhosa. E eu vou dizer, é muito difícil tu entrar no método e tu não ter um encontro com Deus, porque ali tu encontra o teu Criador e tu entende o quanto ele ama a criatura e que a cura vem dele. Então eu digo que o método ele é um instrumento de cura que Deus tem usado. O Marco é um instrumento de Deus, que Deus tem dotado ele dessa inteligência, dessa capacidade para criar um método tão eficiente, com tanta eficácia, com tanta didática, sabe? Que te leva ao teu conhecimento, a conhecer a Deus e isso é a tua cura. Então, assim, eu sofri com esses sintomas durante 2 meses, muito intensos, e com medo de voltar a trabalhar, como eu iria voltar a trabalhar, e 10 dias antes de eu voltar a trabalhar, eu estava ali na primeira, segunda, terceira fase do método, eu não me recordo, mas assim, eu já fui me sentindo liberta. Eu peguei o meu carro, eu dirigi, eu comecei a sair sozinha, eu voltei a trabalhar, eu comecei a pegar as rédeas da minha vida, cuidar da minha vida, da minha casa, da minha família e do meu trabalho. Então, assim, hoje eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do Mar, por Deus ter colocado esse método na minha vida, essa cura, porque hoje eu digo que eu estou curada. Assim, tem as mentorias também, que é um espaço onde a gente consegue refletir, conversar. Todos os dias também o Mar manda uma mensagem ali para a gente no grupo, que essa mensagem é uma bênção para o dia a dia para a gente também. Vem da palavra de Deus, porque esse método, a cura é baseado na palavra de Deus. Por isso que ela é eficaz. Por isso que realmente cura, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado o Marco na minha vida através desse método, né? Peço a Deus que ele continue sendo usado como instrumento nas mãos de Deus para levar a cura para outras pessoas. Porque a cura está aí. Ela não é difícil, ela é simples, né? Desde que a gente busque no lugar certo e com aquele que criou, né? Nos criou e também nos conhece, também através de instrumentos usados nas mãos dele, somos curados. Mas assim, quanto tempo mais ou menos você entrou no programa e você já sentiu essa diferença na vida? Eu conheci o método lá pelo final de outubro. Eu comecei a fazer o método no final de outubro, mais ou menos, fiz ele no mês de novembro todo. No dia 10 de dezembro, para honra e glória do Senhor, eu voltei a trabalhar e voltei a minha vida normal. Ao normal. A nenhum momento você se sentiu presa com o método, né? Sim ou não? Não, porque assim, como tu sempre traz, e como está na palavra de Deus, o conhecimento ele nos liberta, a verdade ela te liberta. Então, aquilo que te liberta, ele é uma bênção, tu não fica presa, não é uma coisa que é cansativa de fazer. E o conhecimento é maravilhoso, porque aos poucos ele vai abrindo a tua mente, né? Tu vai perdendo o medo daquilo que tu tinha medo e tu vai aprendendo a encarar os problemas, a vida, de outra maneira. Vou ficar livre de problemas? Não, porque a gente está vivo, né? A nossa vida é em movimento, problemas virão, só que eu sinto que eu vou ter um outro olhar, porque agora eu me conheço diante dos problemas. Mesmo se vir algo que é desconhecido, eu sei que eu preciso conhecer daquilo ali.
O medo não me domina mais, não faz mais parte da minha vida, né? Tudo aquilo que eu tinha antes, que me preocupava, aquilo que me causava angústia, não me causa mais, porque agora eu conheço aquilo que me afligia, né? E como você falou, a ansiedade e a depressão, ela é um conjunto de sintomas, ela não é uma doença, né? E são coisas da mente da gente. Se você pudesse indicar esse método para alguém, o que você falaria para essa pessoa? Eu falaria que a cura é possível, que tem sim a luz do fim do túnel e que temos que ter fé, né, naquele que nos criou. E a nossa fé ela não é uma fé estática, a gente tem que ter um movimento, uma atitude de ir buscar. Buscar no lugar certo, né, a gente vai ter o resultado. Né? Então, para a minha vida, foi e é uma bênção, né, esse método. Pretendo também ser instrumento nas mãos de Deus para estar ajudando outras pessoas, assim como tu apareceste na minha vida e me ajudasse. Tenho uma gratidão enorme por ti e só Deus vai retribuir em forma de bênçãos para ti e para tua família essa dedicação que tu tens para estar ajudando as pessoas que sofrem, né, desse mal que é a ansiedade e a depressão. Eu só tenho gratidão a Deus pela tua vida.